Doutor Jorge. Muito boa noite a todos. Com a imensa satisfação que nós temos a honra de fazermos essa live sobre agravo de instrumento no mês dos advogados, né? Que nós comemoramos agora no dia 11 de agosto, o dia do advogado, e estamos vivendo realmente um momento muito especial, que é um momento de exceção, um momento dessa pandemia, e esse tema agravo de instrumento, conforme o artigo 1015 fala dele, é muito interessante. Então, nós temos aí a presença do nosso amigo presidente, doutor Fabiano Pascoal, né, que está sempre aí fazendo grandes lives, tá, se destaca aí nessa parte de live. A pandemia não deixou, nem ele, nem na pandemia o homem para. Então, o homem trabalha o tempo todo. A nossa convidada de hoje também, doutora Natália Borges Mustafa, né? E a nossa palestrante, doutora Nívia Locatelli. Então, a nossa Comissão de Direitos Humanos é uma comissão que gosta de fazer essas lives, né? Realmente é um prazer sempre estar conosco. E nesse momento difícil, onde nós temos no mundo mais de 18 milhões e meio de pessoas infectadas pelo Covid-19 e mais de 700 mil pessoas mortas, estamos aí trabalhando mesmo assim, temos bastante fé em Deus que vamos superar esse momento difícil. E já dizia, né, o nosso Sobral Pinto, que sempre lutou pelos direitos humanos também, como eu, como o doutor Fabiano, que a advocacia não é uma profissão para covardes, né? Ele disse essa grande frase, que essa frase ficou eternizada aí, e a gente vive aí no duelo, né? Da justiça, o dia a dia, todos nós advogados. Então, eu queria parabenizar todos os advogados do Brasil, né? Que estão participando aí dessa live também, e dizer que a nossa advocacia ela não pode parar. E a OAB está aí, e, na realidade, para ajudar a nossa classe em todos os sentidos. O doutor Fabiano, né, sabe muito bem disso. E o artigo 133 da Constituição fala justamente que o advogado, né, é essencial à administração da justiça. Então, vou passar a palavra agora para o doutor Fabiano e vamos começar aí a nossa live, doutor Fabiano. É um prazer estar com o amigo novamente. Prazer todo meu, doutor Jorge, e ótima fala quanto aí, obviamente, as mortes, né? Nós estamos aqui fazendo live, mais ainda em função da Covid-19, que sem dúvidas parou o mundo. E o nosso novo normal vai ser diferente do que era antes. Então, eu quero parabenizar mais uma vez a Comissão de Direitos Humanos, agradecer a doutora Nívia, a doutora Natália, que está aqui conosco aqui. E é sempre um prazer estar com os colegas aqui, podendo dividir um pouquinho de conhecimento, meu humilde conhecimento sobre esse tema, que obviamente é bastante gratificante. Doutora Natália, quer pontuar algo? Eu quero agradecer, primeiramente, pelo convite para participar dessa live, um tema tão interessante. O novo CPC nos trouxe algumas alterações, né, elencando nos seus incisos todas as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. E eu quero parabenizar a 15ª Subseção por todas as iniciativas que vêm sendo tomadas, sempre levando conhecimento aos advogados. A nossa profissão é realmente desafiadora, nesse período de pandemia mais ainda, né, porque o mundo inteiro parou, mas nós somos, assim, o advogado ele realmente é indispensável à justiça, então a gente não para, né, os nossos clientes continuam passando por diversas situações e nós precisamos estar sempre firmes, né, para garantir seus direitos e sempre procurar o judiciário. E durante todo esse período é muito importante saber que a gente tem um apoio, né, de uma administração forte à frente da nossa subseção e que vem promovendo tantas lives, bate-papos, tem sido muito importante. Então, muito obrigada pelo convite, doutora Nívia. Espero que a nossa noite seja muito produtiva. Agradeço muito também a sua presença aqui, nos brindando com seu conhecimento. Boa noite a todos. É um prazer estar novamente nessa casa, na Casa do Advogado.
Gostaria de parabenizar o doutor Fabiano pelos inúmeros eventos que tem feito com temáticas plurais para a advocacia, para os jurisdicionados e para os operadores do direito em geral. Parabenizar o doutor Jorge Marcílio pela presidência da Comissão de Direitos Humanos. Embora a minha especialidade seja o processo civil, eu sou uma processualista, o meu doutorado é em direitos humanos, então eu também estou me especializando nessa temática, que é uma temática necessária nos dias de hoje, principalmente no século XXI. Isso me lembra um pouquinho Bobbio, que é um filósofo pós-Segunda Guerra, que ele diz que o desafio é a efetivação dos direitos humanos, não apenas a questão da positivação. A positivação não resolve. O direito posto não resolve sozinho, ele se operacionaliza. Então, é muito importante essa conscientização e o trabalho que a comissão tem feito para que os direitos humanos sejam efetivados na prática. É prazer em conhecê-la também, doutora Natália. É um prazer ter uma mesa composta dessa forma e, feita essa pequena apresentação, acho que eu já posso entrar na temática. Sem dúvida. Pode ser, doutor. Por favor. O tema de agravo de instrumento, ele é um tema muito interessante para a advocacia em geral, porque nós temos inúmeros recursos previstos no Código, mas os recursos mais utilizados, conforme estatísticas do CNJ, são apelação, agravo de instrumento e embargo de declaração. E o advogado, no dia a dia da prática, ele utiliza muito do recurso de agravo de instrumento. Então, por essa razão, foi a escolha do tema e para falar um pouquinho da importância desse recurso que é utilizado no dia a dia da advocacia. Eu gostaria inicialmente de fazer uma pequena digressão e dizer que o agravo de instrumento ele não é um instituto novo, ele já era previsto no CPC de 73, no artigo núcleo 522. Então, o artigo 522 previa de forma expressa o agravo de instrumento. Esse recurso ele sofreu ao longo da vigência do CPC de 73 várias mudanças por 3 leis, pela Lei 9.139 de 95, pela Lei 10.352 de 2001 e pela Lei 11.187 de 2005. Foram 3 leis modificando o regime recursal do agravo de instrumento para tentar aprimorá-lo. E o que aconteceu? Com a vigência do CPC 2015, o agravo ele foi todo reconfigurado, o agravo ele foi redesenhado. Então, em termos de direito posto, de previsão do legislador infraconstitucional, nós temos a previsão expressa do agravo de instrumento no artigo 994, inciso 2º do CPC, que elenca alguns recursos, como, por exemplo, apelação, embargos de divergência nos tribunais superiores, agravo de instrumento, o recurso ordinário constitucional, recurso extraordinário, recurso especial. Então, esse artigo 994 do CPC é um artigo núcleo para a previsão dos recursos e ali, logo no inciso 2º, está o agravo de instrumento. A previsão das hipóteses de agravo de instrumento estão no 1015, que depois nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, previsão de cabimento 994, inciso 2º, e hipóteses de utilização 1015. Nesse primeiro momento, é importante ressaltar para o advogado que agora existem decisões interlocutórias que são agraváveis por instrumento e decisões interlocutórias que são apeláveis. Então, existe agora mais de um recurso para atacar a decisão interlocutória. E aí fica a pergunta, o que é, então, a decisão interlocutória? Então, a decisão interlocutória ela é descrita no artigo 203, parágrafo 2º do CPC, que determina que decisão interlocutória é aquela que não põe fim ao processo de conhecimento ou à fase de cumprimento ou ao processo de execução. Então, decisão interlocutória interlocus, aquela decisão que é proferida, em regra, entre falas antes da sentença. Porém, é preciso identificar qual decisão interlocutória, ou melhor, quais decisões interlocutórias são agraváveis
e residualmente para saber quais decisões interlocutórias são apeladas. Nisso, o legislador ele coloca de forma premente, no artigo 1015, um rol das decisões interlocutórias agraváveis. E é importante lembrar que o advogado, ele tem, se ele tiver dúvida, é sempre bom olhar o rol do artigo 1015, porque se o agravo do instrumento não for interposto no prazo de 15 dias, haverá preclusão daquele meio de impugnação. Então, o primeiro passo é verificar se a decisão interlocutória está no rol do 1015, que, por exemplo, fala das decisões de tutelas provisórias, abrangendo tutela de urgência, tutela de evidência, redistribuição do ônus da prova e etc. São várias hipóteses que constam no rol do 1015. Durante muito tempo, desde que o CPC começou a projetar os seus efeitos pela vacácio legis que teve, os doutrinadores entraram num dissenso. Entraram na seguinte questão: esse rol é taxativo ou esse rol é exemplificativo? O que fazer se o advogado está diante de uma decisão interlocutória que não está no rol do 1015, mas o advogado entende que aquela decisão pode trazer prejuízo e traz prejuízo para o seu cliente, para o jurisdicionado, e ele queira interpor agravo do instrumento. Esse agravo vai ter juízo de admissibilidade positivo, negativo. Então, muito se debateu na doutrina e na jurisprudência se o rol era taxativo ou não do 1015. Lembrando que no último inciso do 1015, ele disse que caberá também agravo do instrumento em outras hipóteses previstas em lei. Então, lembrando, por exemplo, que se o advogado, daquele caso concreto, se existe uma lei de direito processual ou direito material ou de natureza híbrida, ele deve consultar a lei, porque aquela lei pode prever o recurso de agravo do instrumento ou outro recurso. Então, nós temos, por exemplo, a lei de falência, que prevê a interposição de agravo do instrumento a depender da situação. Nós temos a lei de improbidade administrativa, que diz que quando o juiz recebe a inicial, essa decisão interlocutória é agravável por instrumento. Então, é interessante lembrar, eu estou com o código aqui na mão agora, que o 1015, no último inciso, no inciso 13, ele diz assim: caberá agravo do instrumento nos outros casos expressamente referidos em lei. Então, a título de exemplo, nós temos a lei de falências, nós temos a lei de improbidade administrativa, isso sem falar no agravo nos tribunais para fins de recurso especial extraordinário. Não vamos entrar nisso, vamos ficar no agravo do instrumento aqui, que é aquele recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias proferidas pelo juízo de piso, pelo juízo de primeiro grau. E a discussão, doutor Fabiano, foi tão grande que a celeuma, a temática, chegou no STJ através de um recurso especial repetitivo. O recurso é 1.704.520, que teve como relatora a ministra Nancy Andrighi. Esse julgado do STJ, que gerou uma temática repetitiva, que é a temática 988, ele diz de forma expressa que há uma taxatividade, sim, no rol do 1015, mas essa taxatividade ela é mitigada. Então, criou-se no STJ, num recurso repetitivo, ou seja, que é aplicado em âmbito nacional como precedente, lembrando que um dos motes estruturais do novo CPC, que não é tão novo, CPC de 2015, como diz o ministro não é novo, é porque eu dei muito curso falando sobre o novo CPC e fica isso na memória. Mas novo CPC tem 5 anos já, né? CPC o tempo passa rápido. Mas até comparado com outras leis, Constituição de 88, ele é novo. Não, mas novo Código Civil já pega pesado, né? Comparado com o Código Penal. É força do hábito, né? A gente ainda fala. Ele é novo, não é novíssimo. Mas
5 anos ainda é uma criança, né? Vamos considerar assim, né? Ainda é Se infantil. for pensar por esse critério. Então, o STJ entendeu que há uma taxatividade, mas uma taxatividade mitigada. O que é isso? Uma taxatividade mitigada na questão da urgência. Então, se o advogado se depara num caso concreto com uma decisão interlocutória que ele entenda que há urgência, ele vai poder utilizar do agravo do instrumento. E aí, para ficar uma coisa prática para a advocacia, a terceira turma do STJ, após o julgamento desse recurso especial repetitivo, que é precedente, que vale no Brasil inteiro, que tem que ser respeitado, a terceira turma entendeu que, se o juiz, em determinado caso concreto, profere uma decisão interlocutória sobre guarda, sobre busca e apreensão de criança decorrente de processo de guarda, essa decisão é agravável por instrumento. Então, percebam, ela não está no rol do 1015, mas o STJ entendeu que essa decisão é urgente. O juiz, ele indefere uma busca e apreensão de menor, ou ele defere uma busca e apreensão de menor, essa decisão ela tem uma urgência no tempo, então a parte interessada, o advogado, ele vai poder interpor o agravo de instrumentos. Um outro caso recente também, que o STJ entendeu ser cabível o agravo de instrumento, é na questão do acolhimento da prescrição. Quando o juiz acolhe a prescrição e não encerra o processo. Ele acolhe a prescrição e o processo prossegue por outras questões que não estão prescritas, por exemplo. Então, fica caracterizada a decisão interlocutória. Então, o STJ recentemente entendeu que essa decisão também é agravável. Por quê? Porque ela, na realidade, trata de mérito do processo. E lá no artigo 1015 diz: se a decisão interlocutória versar sobre mérito, essa decisão é agravável por instrumento. Então, esse tema fixado pelo STJ no recurso repetitivo, ele é paradigmático, ele é importante para a advocacia. Agora, o interessante é que o advogado verifique primeiro se há a urgência naquele caso concreto e tentar ver se essa urgência já foi lastreada em algum precedente, se ela já é reconhecida em algum julgado, como esses que eu citei do STJ, da terceira turma do STJ, falando da questão de busca e apreensão de menor em casos de guarda. Então, essa questão é uma questão importante, saber que o rol do 1015 tem uma taxatividade mitigada. E aí, doutor Jorge Marcílio, eu sempre brinco que o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, por mais que ele queira gravar, ele quer recorrer, ele quer brigar, o advogado tem que verificar se realmente é um caso de urgência, se é um caso de urgência que entraria na taxatividade mitigada, para que ele possa interpor um recurso e para que ele possa ter um juízo de admissibilidade positivo. Então, é interessante que o advogado, na feitura do seu agravo, coloque esse tema do recurso repetitivo, essa temática que foi fixada pelo STJ, tendo como relatora a ministra Nancy Andrighi, para evitar que o relator que receba diga que não está no rol. Então, eles já abririam a preliminar do cabimento, falando que é uma hipótese de aplicação da taxatividade mitigada, porque há uma urgência no caso concreto que não pode esperar uma sentença contrária e um recurso para depois interpor o recurso de apelação. Então, é interessante que o advogado já faça esse destaque na peça processual do agravo do instrumento. Eu falei um pouquinho, eu vou deixar vocês perguntarem ou trocarem. Já tem muita pergunta muitas. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a doutora Natália abrir as perguntas, que eu já só nesse tópico até agora, entrou a nível, já abri 7 perguntas minhas aqui. Mas a doutora Natália vai começar primeiro as dela. Ah, meu Deus. Eu nem tenho tantas perguntas, na verdade. Assim, para mim ficou até bastante claro, mas, na verdade, é interessante assim, a gente poder utilizar isso no nosso dia a dia mesmo, na nossa prática, né?
porque a gente tem sempre, assim, casos. Eu recentemente tive um caso de improbidade administrativa, inclusive, e eu não sabia, eu confesso que eu não sabia sobre essa possibilidade de se agravar, né, por instrumento, enfim, essa decisão né, do juiz inicial que aceita a petição inicial para dar continuidade ao processo. É muito interessante, é muito bom a gente saber e ir acompanhando, né, esses julgados dos tribunais, enfim. Eu estou curiosa sobre o efeito suspensivo do agravo, eu confesso, a gente ainda não chegou nessa parte, as minhas dúvidas principais são sobre o efeito suspensivo. Mas vamos às perguntas. Bom, então as minhas aqui é o seguinte, desculpa. Que a doutora fez foi muito interessante, porque geralmente da decisão que recebe a petição inicial não cabe recurso nenhum. Exatamente. Então o advogado ele não vai pensar nessa hipótese. Mas, por esse inciso, o inciso 13 do 1015, é que ele deixa claro, dizendo que nas outras hipóteses previstas em lei. E nessa lei tem a previsão, depois eu acho o artigo aqui, salvo engano é artigo 30, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, tem a previsão expressa que da decisão que recebe a petição inicial cabe o agravo do instrumento. Quer dizer, justamente porque há um bem da vida aí tutelado maior, os efeitos são efeitos que podem trazer um prejuízo, um impacto profundo. Então, por isso é importante. E só para dar um outro exemplo, por exemplo, se estivermos numa execução fiscal, lá tem um artigo específico dizendo que decisões proferidas na execução fiscal inferiores a um determinado número, a um determinado valor, há a previsão de embargos de divergência, que são os embargos embargos infringentes. São os embargos infringentes da LEF. Aí você fala, poxa, Nívia, mas os embargos infringentes não existem mais. Eles existiam no CPC 73 e não foram reproduzidos no CPC atual. Mas eles existem na lei própria, que é a 6.830, falando dos embargos infringentes para execução fiscal, salvo engano, inferiores a 50 ou 40 OTNs. Então, é muito importante olhar a lei, seja ela de direito processual ou material, para verificar se ali há um cabimento de um recurso igual ou diferente, com um efeito diferente ou até com prazo diferenciado. Sim. Bom, passando então, já que a doutora Natália não tem mais nenhuma pergunta, eu quero fazer uma pergunta aqui. Bom, doutora Aníbal, pelo que a doutora estava falando aqui então, me corrija se eu estiver equivocado, o rol, ele é taxativo, mas pode ser mitigado. Ou seja, na dúvida, agrava de tudo e deixa o tribunal ver o que vai dar. É isso que você está querendo dizer, doutora? Não, não é isso. Qual é a tese que foi pautada e fixada pelo STJ? A taxatividade mitigada, ela está assentada numa urgência. A urgência tem que haver uma evidência dessa urgência. Então, nesse exemplo que o próprio STJ julgou, vamos supor que alguém, a mãe, peça numa ação referente ao direito das famílias a busca e apreensão do filho, porque o pai que exerce a guarda, a convivência, como se fala atualmente, sumiu com a criança. Sim. Essa questão, esse ponto, ele não está no 1015, mas a urgência fica evidente. Então, como a urgência fica evidente, essa mãe não vai poder esperar o processo ter uma cognição exauriente para poder depois impugnar a decisão. Então, essa taxatividade mitigada é centrada na urgência. E aí, doutor Fabiano, o que eu dou de dica para o advogado? Como hoje o direito é muito fixado em precedentes, e eu até participei de um congresso dentro do STJ sobre precedentes, eles querem que os precedentes sejam respeitados. Então, quando o advogado ele já cita um precedente, ele já coloca um tema de um repetitivo, ou um tema de um RDR, ou um tema que já é fixado por determinado tribunal local, ele tem muito mais chance de conseguir êxito, porque ele reduz o estado de subjetividade do juiz, de subjetividade do relator. Ele mostra para o relator o seguinte,
O agravo ele vai ser distribuído, ele vai ter um relator e ele mostra o seguinte, olha, não há espaço para subjetividade, porque essa questão ela é um precedente. Então, o precedente é um aliado do advogado. E aí, lembrando que o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, tem um banco nacional de precedentes. Isso é muito interessante. Porque, doutor Fabiano, nós sabemos que o advogado ele tem... são muitas leis, são vários códigos, muitas resoluções, muitas portarias, muitos enunciados, muitas questões, e o advogado não dá conta de tudo. Exato. São muitas questões. Então, eu acho interessante otimizar o tempo do advogado. Então, se ele tiver em dúvida, ele está fazendo determinada ação ou determinada peça processual e ele tem dúvida se aquilo é precedente ou não, até porque não dá tempo de acompanhar tudo. Só quem acompanha tudo é quem é especialista, só faz aquela área. Agora, mesmo assim, dentro das áreas tem especialistas daquela determinada questão. Então, o CNJ, ele tem no site dele um cadastro nacional de bancos de precedentes. Precedentes de recursos repetitivos, precedentes por tribunal, precedentes do incidente de resolução de demandas repetitivas que fixa tese jurídica e que vai ser importante ali no âmbito territorial de competência daquele tribunal. Então, respondendo à pergunta do senhor, o advogado ele não deve agravar de tudo, porque pode ter a sucumbência também. Se ele agrava num determinado caso concreto, não há urgência e já há um movimento contrário dizendo que aquela decisão ela é impugnável, sim, mas não via agravo, sim via apelação, é melhor evitar. Agora, se ele consegue demonstrar a urgência do caso concreto, aí vale a pena agravar. Então, só respondendo que essa taxatividade mitigada, ela é centrada na urgência. Por exemplo, posso só fazer Claro. A gente precisa até tomar cuidado realmente para não ficar aquela coisa, aquele efeito meramente protelatório, que aí você acaba recorrendo, na realidade não cabia o recurso ali, e você pode, inclusive, passar uma péssima impressão ao magistrado, né? Aos magistrados. Então, fica bem ruim, na verdade, e pode realmente acabar prejudicando o cliente para fins de sucumbência e tudo mais. Tem que ter... Eu acho que a gente sempre tem que fazer esse trabalho de consulta, a gente realmente tem que analisar cada área de atuação, enfim, e buscar pesquisar a fundo antes de ingressar com qualquer tipo de recurso. É verdade. Eu queria agradecer aqui a presença, né, que está sempre acompanhando as nossas lives aí, da doutora Luciana Galo. Grande abraço, doutora Luciana Galo. Um abraço. Tá acompanhando. Doutor José Maia também. Né? Mas hoje está boa. A Neia Silva, a Lígia Coutinho, vários colegas aí, são vários, né? Então não dá para falar o nome de todo mundo, mas ficamos muito satisfeitos com a presença de vocês aí. Continuando o tema, doutora Nívia, o artigo 1019, a colega até tocou no assunto aí, a doutora Natália, fala justamente, esse inciso primeiro, sobre o efeito suspensivo, né? Poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela total ou parcialmente. Pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Aí, doutora Nívia, eu gostaria de saber como hoje o tribunal em si, qual é a corrente majoritária que está em relação ao efeito suspensivo. Está tendo uma maioria ou não está tendo? Como está acontecendo essa parte do efeito suspensivo no agravo instrumento em si? Essa pergunta assim, é muito importante porque o efeito suspensivo ele faz uma diferença brutal no recurso. Então, lembrando que o agravo de instrumento ele é um recurso que ele não tem efeito suspensivo automático. Então, não é próprio do recurso o efeito suspensivo. Então, em regra, a decisão ela permanece, ela produz os efeitos, ela projeta os seus efeitos no tempo e o agravo ele vai só rediscutir aquela decisão, mas os efeitos continuam sendo produzidos. Porém, nesse artigo citado,
Oi? Até para não ficar protelando o processo, né? Seria uma maneira de segurar, né, o andamento do processo, né? Tem sentido, realmente, os tribunais agirem dessa forma. Para garantir a efetividade daquela decisão. Porque se toda decisão Celeridade interlocutória do 2015 o agravo tivesse efeito suspensivo, o processo não iria prosseguir a contento. Isso. Então, não há esse efeito suspensivo automático. Agora, o advogado pode requerer atribuição de efeito suspensivo. Então, o advogado, que é o primeiro juiz da causa, ele vai verificar se há necessidade ou não de requerer o efeito suspensivo. E nesse artigo citado, vou até abrir ele aqui, que é o 1019, ele diz assim, ó, recebido o agravo do instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos 3 e 4, o relator, no prazo de 5 dias, 1. Poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, mas aí depende de pedido expresso do recorrente, ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando a decisão ao juiz da causa. Então, vamos separar o efeito suspensivo, que é a primeira parte do inciso 1º do artigo 1019, do efeito suspensivo ativo. São dois efeitos diferentes, efeito suspensivo e efeito suspensivo ativo. Vamos imaginar, vamos trabalhar com um caso concreto. A doutora Natália ajuiza uma ação requerendo, por exemplo, que um plano de saúde seja restabelecido. Um exemplo que tem chegado muito no TJRJ são funcionários de determinada empresa, trabalharam na empresa e tinham aquele plano de saúde empresarial coletivo. Sim. E tinham o plano de saúde, usufruíam daquele plano de saúde com um valor menor, porque parte era pago pela empresa e era coletivo, já não tinha mais carência, porque esse funcionário ficou aquele tempo ali. E esse funcionário ele é surpreendido com uma demissão. Ele é demitido sem justa causa. E a lei que trata dos planos de saúde e dos seguros privados, no artigo 30, diz expressamente que aquele funcionário que foi demitido sem justa causa, ele tem direito a manter aquele plano de saúde. Tudo bem que ali tem uns incisos que vão falando de tempo, de algumas peculiaridades, mas, em regra, ele tem direito a permanecer com aquele plano de saúde. E o que acontece muito? Depois de um tempo, o plano de saúde corta aquele cliente do plano. E aí o advogado ele vai ter que fazer uma ação de obrigação de fazer, pedindo uma antecipação de tutela provisória, para que aquele plano seja... Imagina que isso ocorra agora em época de coronavírus, né? Que a pessoa precise utilizar... Tem ocorrido muito. E essa questão é uma questão que ela está no dia a dia, porque ela liga direito à saúde, enfim. Então, o advogado ele faz o pedido. Vamos supor que o juiz defira. O juiz defira dizendo o seguinte, olha, tem os requisitos lá do artigo 300 do CPC, há a probabilidade do direito, há o fundado receio de dano irreparável, de perigo de dano, então eu defiro a tutela. O que vai acontecer? Ele defere a tutela e esse cliente ele vai ter o plano de saúde reativado. Só que se o doutor Fabiano estiver advogando para a empresa, e a empresa falar assim, olha, eu não quero que essa decisão vire um precedente. O que ele poderia fazer? Agravar de instrumento, porque as decisões interlocutórias que versem sobre tutela de urgência são agraváveis, está lá no 1015, não tem dúvida nenhuma. Então, ele poderia agravar de instrumento e pedir atribuição de efeito suspensivo. Para que aquela decisão não produza efeitos. Porque o efeito suspensivo pode ser bom a depender do lado que você advoga. Se
você está advogando para o consumidor ou se você está advogando ali para o plano de saúde, para a empresa, para a pessoa jurídica. Então, de repente, é interessante que a pessoa jurídica agrave e requeira no bojo do recurso de agravo a atribuição do efeito suspensivo, para que aquela decisão não produza efeitos. Vou inverter agora a hipótese. Vamos imaginar que o juiz indeferiu. O juiz disse o seguinte: olha, não tem os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada. Como esses requisitos não estão presentes, o juiz indefere a tutela antecipada. A parte prejudicada, ou seja, o consumidor, que é parte autora naquela ação de uma relação de consumo, o que ele vai fazer? Ele vai agravar de instrumento, está ali no rol do 1015. Só que se ele agravar de instrumento e pleitear o efeito suspensivo, não vai produzir efeitos nenhum, porque a tutela antecipada ela foi indeferida. Então, o advogado, nesse caso, ele poderá abrir um tópico no recurso pleiteando a atribuição do efeito suspensivo ativo. O que é isso? Efeito suspensivo ativo, que é a segunda parte do inciso 1º do artigo 1019. Ele vai dizer para o relator o seguinte: olha, eu tenho aqui todos os documentos para demonstrar que ele tem direito ao plano de saúde, à manutenção do plano de saúde. Eu estou juntando jurisprudência do próprio TJRJ nesse sentido, e aí ele anexa várias jurisprudências. E, além disso, tem um problema. Esse autor, esse agravante, é portador de doença crônica. Aí ele junta um laudo médico, ou ele é doente, é idoso, ou é deficiente, ou necessita daquele atendimento. Então, nesse caso, percebam que o juízo de 1º grau, ele indeferiu. E o advogado vai requerer que o relator, lá no tribunal, defira a tutela antecipada. E isso é possível. É isso que nós chamamos de efeito suspensivo ativo. É quando há uma denegação da tutela provisória de urgência antecipada em 1º grau e o advogado entende que aquela parte tem direito, então ele pode requerer, e aí, se o relator verificar que estão presentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, ele vai deferir que aquela pessoa seja reintegrada ao plano de saúde. Então, ele defere o efeito suspensivo ativo, ele defere a tutela antecipada em âmbito recursal em segunda instância, em 2º grau de jurisdição, e comunica o juízo da causa, o juízo de 1º grau, para que ele implemente aquela decisão. Então, é uma técnica muito importante, principalmente quando se trata dessas questões de tutelas provisórias. E posso citar inúmeros exemplos, por exemplo, cirurgia, a pessoa que tem uma cirurgia negada, uma autorização negada pelo plano, dizendo que não está no prazo de carência, a pessoa que necessita de uma internação ou que necessita de uma home care, a pessoa que, por exemplo, tem um nome negativado indevidamente nos cadastros restritivos de crédito, SPC, Serasa, e ela precisa contrair um empréstimo, um financiamento para casa própria, então ela precisa que o nome dela esteja sem estar incluído nos cadastros. Então, são inúmeros exemplos que acontecem no dia a dia que são aptos à concessão do efeito suspensivo ativo em segunda instância. E é muito interessante que nós estamos trabalhando com 2 temas: agravo do instrumento, que é um recurso, mas os requisitos são os requisitos da tutela. São os requisitos da tutela provisória, que estão lá no artigo 300. Então, o advogado ele vai pleitear a concessão do efeito suspensivo e vai fundamentar no artigo 300 do CPC. Olha, excelente, doutor. Excelente, hein, doutor Fabiano? A gente realmente
tá com a enciclopédia aí, a gente só aprende com ela. Eu queria agradecer muito, doutor Fabiano, a presença, assim, para mim até especial, muito especial, de São Paulo. Temos lá a presença da Selma Rossi, e essa Selma Rossi, ela é uma pessoa muito especial, foi muito especial na minha vida, doutora Nívia. Viu, doutora Natália? Muito especial na minha vida ela, vou abrir esse para descontrair um pouquinho. Ela foi a minha primeira namorada. Olha só, na minha adolescência, me descobriu aí no Facebook, ó. Foi a minha primeira namorada, 16, 16. Um beijão, Selma, para você. Sei que você está agora casada. Um abraço à sua esposa, aos seus filhos. Só abrindo esse parênteses aí. Muito obrigado pela sua participação aí de São Paulo, viu? Tudo de bom para você. Eita, não é fácil, não. Doutora Natália, tem uma pergunta que foi feita aqui, ó, da doutora Neia Silva. Cadê? Olha lá, tá na tela aqui, ó. Podemos pedir a litigância de má-fé no caso de entrar com agravo, caso necessário por outra parte. Muito obrigado, doutora Neia Silva, também fazendo a pergunta aqui. O que você acha em relação ao retrô, Natália? Olha, dependendo da situação, de como já vinha correndo o processo, de qual decisão interlocutória que essa parte está apresentando agravo, né, em qual fase do processo a gente vai estar, eu pediria litigância de má-fé. Assim, eu particularmente, eu evito pedir litigância de má-fé. Eu realmente peço quando são casos extremos, sabe? Quando a gente realmente vê que a outra parte está dificultando, quer protelar mesmo, e aí a gente perde muito tempo, né? E então, nesse caso, assim, se dependendo da circunstância, né, do processo, do que se trata realmente, do tema, enfim, eu pediria sim, se eu identificasse que o recurso não cabe ali, que a parte fez de propósito, com fim protelatório realmente, entendeu? Doutora Nívia, sobre essa pergunta... Primeiramente, agradecer a doutora Neia, lá de Cachoeiras, no Macacu, diretamente. Eita, terra boa, né? Tá frio lá agora, hein? É verdade, tá friozinho lá, um friozinho gostoso. Um abraço, doutora Neia. É muito interessante como a internet conecta pessoas, né? O doutor Jorge Marcílio aí pôde estar virtualmente revendo uma pessoa de São Paulo, que não sei se é originária de lá, mas de tanto tempo. Acho que essa é uma das magias da internet. Se a pandemia trouxe alguma coisa boa, foi essa conexão de pessoas de forma virtual. Então, agradecer a doutora Neia por perguntas sempre pertinentes, lá ao lado do doutor Marcelo, presidente, que agora se afastou porque está como candidato a prefeito da cidade. Prefeito. Mas que faz um belíssimo trabalho também junto à OAB de Cachoeiras do Macacu, a 49ª subseção. Doutora Neia, eu concordo com a doutora Natália, essa questão de a aplicação da litigância de má-fé ela tem que ser feita com prudência, mas lembrando que nós temos aqui o artigo núcleo, que é o artigo 80 do CPC, e ele diz assim: considera-se litigante de má-fé aquele que... E aí, lá no inciso 7º, ele preconiza interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Então, seria possível requerer, fundamentando no artigo 80, inciso 7º, dizendo que aquele recurso é protelatório. Por quê? Porque aquela decisão interlocutória ela não causa urgência, ela não vai acarretar uma urgência no processo, e pelo princípio da fungibilidade recursal não seria possível aplicar, porque a parte poderia recorrer dessa decisão em preliminar de apelação. Então, dá para fazer uma construção nesse sentido e requerer a litigância de má-fé, mas, claro, como a doutora Natália bem colocou, a depender do caso concreto. Mas vou só fazer uma observação. Se, porventura, o advogado, no caso, a outra parte, pedir, agravar e pedir a aplicação do efeito suspensivo, aí, nesse caso, não tenha dúvidas que eu vou pedir a litigância de má-fé. Não tenho dúvidas. Então, deixa eu fazer uma pergunta, agora aqui, então. Vamos imaginar que eu pedi uma prova pericial
e o juiz indeferiu, entendendo que não era o caso. Eu entendi que a falta daquela prova vai me prejudicar. Conversei com o cliente, expliquei os riscos e vou agravar. A outra parte intimada vai dizer, óbvio, que não concorda e vai pedir a minha litigância de má-fé. O tribunal conhece do agravo e demonstra realmente que tem que ser realizada aquela prova, diferentemente do entendimento em primeira instância. Eu poderia pedir, então, agora a litigância de má-fé inversa em desfavor da outra parte? Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Foi indeferida a prova pericial. Isso. Aí foi manifestado um agravo de instrumento. A outra parte fez as contrarrazões, pediu a litigância de má-fé, entendendo que o agravo é protelatório. Mas o agravo foi conhecido e mandou que a prova fosse produzida. Ou seja, a parte tinha razão naquela produção. Há alguma penalidade, neste caso, em favor da outra parte que pediu a litigância e, nesse caso, o agravo foi conhecido? Eu, particularmente, nesse caso, entendo que não, porque a questão da urgência vai depender do entendimento do relator, porque não há nada positivado em relação à prova pericial. Eu entendo que não. Porém, lembrando que esse pedido inverso ele é possível, porque o mesmo artigo 80, ele diz que considera-se litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Então, isso pode ser colocado como uma hipótese. Mas, se nós pararmos para analisar friamente, o advogado, em contrarrazões, ele tem que dizer alguma coisa. Então, em contrarrazões, ele tem que oferecer contrarrazões. Então, nesse caso, ele colocou ali a litigância de má-fé. Então, eu entendo que a prudência, nesse caso, é necessária, porque não há nada dizendo que a prova pericial é realmente urgente para aquele processo e não há precedente falando da prova pericial. Então, eu entendo que esse caso, o pedido não seria acolhido, o pedido inverso, mas ele seria plenamente possível em outra situação. Entendi. Doutor Jorge, alguma pergunta nesse ponto? Doutora Nívia, vamos falar um pouquinho agora em relação ao artigo 1020 do CPC. Eu queria, bem em relação a prazo, aqui diz o seguinte: o relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado. Em relação a isso, como está acontecendo lá em cima nos tribunais, esses prazos têm sido cumpridos, não tem nessa época, né, nesse período de pandemia, e deve estar muito difícil, porque aqui embaixo, a senhora sabe, a advogar aqui, a doutora sabe que está difícil. Realmente foi igual há muitos anos atrás, que o Sobra Pinto disse que a advocacia não é profissão para covardes. E hoje, mais do que nunca, está sendo cumprido isso, porque advogar no período desse de pandemia está muito difícil para todos nós, né? Não está fácil, não. Né? Então, em relação a essa parte aí, como está ocorrendo hoje, nesse período de pandemia, doutora Nívia? O que acontece, doutor Jorge? Esse artigo 1020 que fixa um prazo para o juiz, para o relator, não há penalidade pelo descumprimento. Então, como se eles dizem que não há preclusão pró iudicato, ou seja, não vai haver penalidade para o juiz. É um prazo razoável para que aquele processo, aquele recurso seja apreciado. O que eu tenho visto é que, com essa questão do isolamento social, pelo menos em alguns processos aqui no estado do Rio de Janeiro, eles acabam sendo julgados mais rápidos. Mas não significa que está se cumprindo esse prazo aí do 1020. Eu não vejo esse prazo sendo cumprido como regra. Em algumas câmaras cíveis, a depender do relator, isso pode ser cumprido. Eu já vi ser cumprido na prática, mas isso, infelizmente, não é uma regra geral. Porque nós sabemos que se o advogado perder o prazo, haverá preclusão. Mas os prazos para os juízes são prazos de orientação, porque não há uma penalidade. O código ele até coloca em algumas hipóteses penalidades, mas aí vai depender de todo um procedimento no CNJ, todo um procedimento ali que o advogado tem que se identificar para poder requerer. Então,
há previsão de penalidade para o juiz em algumas situações, mas às vezes o advogado ele não acha interessante porque ele não quer se expor, não que isso não possa ser feito. Mas o juiz, o que ele pode fazer? Até o próprio relator, colocar aquele despacho padrão que nós já conhecemos, considerando o padrão. Considerando. Considerando até hoje, né? Número de processos. É verdade. Todos os considerandos, ele vai julgar em outro prazo. E isso até me fez lembrar aqui, vocês devem ter pego em casos de vocês a questão de grupos de sentença. Sim, sim. As sentenças não saíam, se formava grupo de sentença em primeiro grau, e aí vinha o juiz que não leu o seu processo, e eles têm meta para bater, vem aquela sentença sem pé e sem cabeça, que você não sabe nem como você vai recorrer, porque você nem entende o que ele colocou, e aí é uma justiça rápida, mas não é de qualidade. Porque o juiz que está com o seu processo, ele conhece o seu processo. E aí, quando vai para um juiz que tem meta num grupo de sentença, aquela sentença, às vezes, ela vem com vícios, e aí o advogado vai ter aquele prazo exíguo de 5 dias para embargar de declaração. Então, tem que estar muito atento nas sentenças para verificar se há omissão, contradição, obscuridade, porque, embora o CPC tenha tido o intuito de unificar os prazos recursais em 15 dias, para embargar o prazo é menor. São 5 dias aí, 5 dias úteis, e é uma atenção que o advogado tem que ter para poder embargar daquela sentença que, por vezes, vem omissa. Então, doutor Jorge, esse prazo, de uma forma geral, ele não é cumprido. Não é cumprido nos tribunais. Eu quero só fazer uma observação sobre essa questão do não cumprimento dos prazos, principalmente nesse período de pandemia, fazendo uma analogia com um caso que eu já tive. Houve uma época que eu peguei muitos casos de pacientes, crianças autistas. E aí são demandas que, assim, exigem um pedido de tutela de urgência. A gente tem toda também a situação de ser uma criança, né, que precisa de uma atenção especial. Então, isso por si só já é uma urgência. E eu entrei com um pedido, porque esse meu cliente, ele precisava fazer um exame. Era um exame muito importante. Além disso, o plano de saúde, ele vinha, assim, não permitia que ele fizesse sessões que deveriam ser feitas, ele botava somente um quantitativo do que poderia por mês, isso não pode ser feito, enfim. Entrei com um processo e aí foi concedida a tutela de urgência que eu pleiteei. O plano de saúde agravou. Só que demorou muito para o tribunal responder. E o plano entrou com pedido de efeito suspensivo. E aí a gente fica num limbo, porque o plano ele não cumpre de imediato aquela decisão de primeira instância, ele fica esperando o tribunal dizer se vai ter efeito suspensivo ou não, como é que isso vai ser recebido. E aí a outra parte fica, assim, a gente pede aplicação de multa diária, a gente começa a entrar com petição, mas o tribunal de primeira instância também não se manifesta enquanto o superior não julga. Então, é bem difícil mesmo. A gente fica um período aí longo, né, sem saber como é que vai ficar. E aí eu tenho uma dúvida, doutora Nívia. Se eventualmente o tribunal ele entende pela procedência desse agravo e aplica o efeito suspensivo, esse efeito suspensivo ele tem o efeito, independente da data da decisão, ele retroage da decisão de primeira instância, porque aí começa a aplicar de antes. Vamos supor que o plano de saúde tivesse deferido, né, de plano, a realização do exame e tudo mais, é um exame de alto custo. E aí, dali, vamos supor que a gente está nesse período de pandemia, daqui a 30 dias o tribunal vai lá e analisa esse recurso e fala, realmente, aqui entendo que é procedente, vou aplicar o efeito suspensivo. E aí, como é que fica? Tá, só para voltar um pouquinho. Então, no caso, o juiz deferiu a tutela em primeira instância? Sim, deferiu. O plano de saúde agravou. Para que aquele exame fosse feito? Sim. Tá. Aí houve o agravo do instrumento, e no agravo do instrumento, esse efeito suspensivo, ele foi concedido no início ou no final?
Então, eles entraram com um pedido de efeito suspensivo, mas não foi analisado ainda. Certo. A partir do momento que ele defere o efeito suspensivo, é dali para frente. O efeito Sim. suspensivo dali para frente. Porém, o relator pode modular os efeitos. A regra é que ele vai ter efeitos ex nunc, da decisão para frente. Sim. Agora, a pergunta da doutora é muito interessante pelo seguinte: nós temos uma outra questão. A tutela antecipada, e eu acho que isso os advogados devem ver com muita atenção. A tutela antecipada, seja ela em primeiro grau ou em segundo grau, ela é em cognição sumária. Ela é provisória. Sim. Então, o juiz, diante do que foi colocado para ele ali naquele momento, ele entendeu que era melhor preservar a vida, a saúde e a humanidade daquela criança. Então, ele defere. Agora, o plano de saúde pode vir com uma documentação em sentido contrário. Então, o que acontece? Quando há o deferimento de uma tutela provisória, o que o advogado faz imediatamente? Ele faz aquilo, porque a criança precisa daquele tratamento. Então, você tem uma decisão que defere a tutela e é seguida de uma efetivação daquela decisão. Vamos supor, a criança começa a fazer aquele tratamento que tem um custo. E o que acontece? Se essa decisão for revogada, se essa decisão for modificada e se o plano de saúde quiser, é faculdade do plano de saúde, ele pode requerer a restituição dos valores. Entendi. Então, isso é uma regra que está no cumprimento provisório de sentença, é uma regra atrelada à tutela antecipada. Então, é muito importante dizer para o cliente o seguinte: olha, nós estamos aqui, conseguimos essa tutela, mas o juiz ainda não proferiu a sentença final, porque o processo ainda não está maduro para julgamento. E se essa decisão for revogada, e se o plano de saúde quiser, ele pode cobrar nos mesmos autos, ou seja, no mesmo processo, que o valor seja devolvido. É uma previsão expressa do CPC atual, na parte do cumprimento provisório de sentença, que eu não vejo muito ela ser utilizada, graças a Deus, para quem advoga para o consumidor. Eu não vejo muito ser utilizada, mas ela pode ser utilizada. Eu acredito que, às vezes, ela pode não ser utilizada por desconhecimento, ou ela pode não ser utilizada porque, de repente, sabe que aquela pessoa não vai ter dinheiro para pagar, então já vê que a pessoa não tem bens, então não vai ter como cobrar. Mas eu já vi casos em que os advogados pleiteiam e pode pleitear a devolução no mesmo processo, inclusive. Graças a Deus, eu ainda não tive nenhum plano de saúde, nenhuma empresa que pediu a devolução, não. Graças a Deus. Doutora Lívia, eu tenho uma pergunta também para fazer aqui. Uhum. Naquela hipótese em que, pelo CPC antigo, né, ao agravar, você tinha que juntar a cópia do agravo no processo originário. E pelo novo CPC de 2015, enfim, é facultativo. Já que é isso que eu queria que a doutora pudesse falar sobre essa questão. O que acontece? Essa pergunta é muito boa porque confunde mesmo. Sim. Porque no CPC 73, você tinha que juntar. Se você não anexasse as peças obrigatórias, e já tinha até o entendimento do STF que você tinha que apresentar, inclusive, as peças facultativas que eram imprescindíveis, o recurso ele seria inadmitido. Então, isso era o entendimento do CPC 73. Agora, doutor Fabiano, com o CPC 2015, o que nós temos? Nós temos no Brasil uma realidade híbrida. A maioria dos processos são eletrônicos, a grande maioria dos processos é eletrônica, mas existem ainda processos físicos. Então, Sim. Se o doutor está advogando num processo que é um processo físico, autos de papel, antigo, tem que juntar as peças. Eu gosto muito do Fred Dier, que é um autor de processo civil, que ele diz que é o agravo por instrumento. O que são os instrumentos? São as peças
que são colacionadas ao recurso. Então, tem aquele rol das peças obrigatórias que têm que ser colocadas no recurso, sob pena dele não ser admitido e não ter sequer o mérito julgado. Porém, o CPC ele inovou quando ele trouxe que no processo eletrônico, ou seja, no processo que não é de papel, é aquele processo eletrônico, não há obrigatoriedade juntada dessas peças. Porque quando se faz o upload, já tem tudo ali. O desembargador relator, ele consegue ver tudo. Então, permanece a obrigatoriedade juntada das peças obrigatórias para os processos físicos. Se o processo é eletrônico, não é preciso mais. E aí, essa pergunta que o senhor fez me lembra uma outra questão. Acho que todo mundo aqui pegou o CPC 73, vou entregar a idade. Sim, todo sim. mundo pegou. Então, o CPC de 73, lembra do artigo 526? Que nós tínhamos que agravar e comunicar o juízo da causa que nós havíamos agravado, para que ele pudesse exercer o juízo de retratação. Então, o que eu fazia? Eu fazia o agravo e já deixava a peça do 526 pronta para eu não esquecer, porque eram 3 dias. Eu já deixava pronta para comunicar, para eu não ter um juízo de admissibilidade negativo. Com o novo CPC, o CPC 2015, isso é obrigatório para os processos físicos. Se o processo for eletrônico, não há mais essa obrigatoriedade. É claro que o advogado ele pode fazer. Por quê? Porque ele já comunica o juízo ali, se ele quiser ser diligente de uma forma para tentar ver se o juízo exerce a questão da retratação da decisão para que ele volte atrás, ele pode fazer. Mas no processo eletrônico, isso agora é facultativo, não é mais obrigatório. Muito obrigado pelo esclarecimento. Doutor Fabiano, só tenho visto, só fazer uma observação. Doutora Natália, isso. Na prática, na verdade, quando a gente protocola, né, o agravo de instrumento, esse protocolo já é feito de forma eletrônica, porque os tribunais não aceitam mais em papel. E aí, as varas, elas já têm, quando você protocola, todo o processo ele vira eletrônico. Então, ainda que você tenha ali os autos físicos, até então, claro que você vai pecar pelo excesso, é preferível sempre você anexar todas as peças, mas eles digitalizam tudo. Então, na realidade, na prática, pelo menos aqui no estado do Rio, não sei em outros estados, pessoas de outros estados estão nos assistindo, mas aqui no estado do Rio nem tem sido mais necessário, porque eles já digitalizam tudo no momento que você protocola o recurso. Então, isso tem facilitado bastante também. Isso, doutora Natália, ótimo, mas já é uma realidade eletronicamente. Sim, exatamente. Não é uma realidade nacional. Não é, infelizmente. Não é. Acho que vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Tomara. Doutora Nívia, eu queria só... Essa questão das peças está no artigo 1018. O 1018 ele diz que o agravante poderá requerer ajuntada aos autos do processo de cópia de petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição. Então, o antigo 526 agora, ele virou o 1018. E a primeira pergunta do senhor nesse sentido é o 1017. O 1017, no parágrafo 5º, ele diz assim: sendo eletrônicos os autos, dispensam-se as peças referidas nos incisos 1 e 2, ou seja, dispensa-se a juntada daquelas peças obrigatórias. Então, uma regra para o processo físico e uma regra para processo eletrônico. Só uma questão que no caso, foi colocada é que, embora o agravo ele é eletrônico, né, porque em segunda instância só pode ser eletrônico, mas o processo sendo físico, as peças vão ter que ser juntadas de qualquer maneira. Porque o agravo é eletrônico, mas o processo é físico. Embora a doutora Natália trouxe aí uma hipótese que, na verdade, seria feita. E na questão de comunicar o juiz à COR, pelo CPC de 15, eu posso, mas não sou obrigado. Pelo anterior, eu era obrigado. Foi um pedido de não conhecimento que ele faz 3 dias. Seria isso, doutora? Exatamente. No CPC passado, a parte tinha obrigatoriedade
de comunicar ao juízo da causa, no prazo de 3 dias, que havia sido interposto o agravo do instrumento. Se ela não fizesse isso, o agravo do instrumento ele teria um juízo de admissibilidade negativo, ou seja, ele não teria o mérito apreciado. Agora, com o novo CPC, se o processo for eletrônico, isso é dispensável, porque o juiz, o processo sendo eletrônico, ele já sabe que tem um recurso vinculado àquele processo. Até o advogado, quando ele vai, por exemplo, acessar o andamento de um processo, lá embaixo já fica o ícone dos recursos, já fica o link ali. Até o leigo, se o leigo for entrar, fica o link do recurso. Mas no CPC de 73, eles requeriam que essas peças fossem juntadas, porque se nós formos pensar em termos práticos, se o próprio leigo conseguia ver isso no CPC passado, o juiz também. Então, ele já saberia que o recurso foi interposto, que já vinha ali embaixo. Então, eu sempre entendi essa questão do leigo que eu quis colocar, é que era uma exigência de um preciosismo técnico que não cabia. Porque se o leigo entra e vê que tem um recurso, se ele pesquisa ali no Google, entra no site, o juiz também já sabe. Então, por que o advogado teria que comprovar? E foi assim durante toda a vigência do CPC de 73. Agora, com o processo eletrônico, isso acabou. Isso é verdade. Doutora Nívia, eu tenho uma pergunta de um colega, eu sei que de repente não está muito do tema, em relação, se podia falar um pouquinho sobre o agravo interno, o artigo 1021 do CPC, né? O artigo 1021 fala: contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Tem alguma coisa tocando aí, não tem, doutor Fabiano? Não, é aqui, mas vai parar de tocar agora. Desculpa, não pode tocar já. Fica à vontade. Aí, doutora Nívia, em relação ao agravo retido, voltando aqui, o artigo 1021 diz o seguinte: contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Aí a colega está pedindo para dar uma palavrinha sobre o agravo interno, que não estava muito, como é pequenininho, como não estava muito no nosso tema. Aí, se a doutora fica à vontade, se quiser dar uma palavrinha, abrir um parênteses sobre agravo interno, a colega fica agradecida. Ela me mandou aqui no o agravo interno, ele também já existia no CPC de 73, só que ele tinha um prazo reduzido. E o agravo interno, ele é aquele recurso cabível contra a decisão de relator. Então, contra as decisões interlocutórias em primeiro grau, se elas estiverem no 1015 ou nessa questão da urgência, pela questão da taxatividade mitigada, é o agravo de instrumento. Agora, se eu estou em segundo grau, se eu estou em segunda instância, se eu estou no tribunal e o relator profere uma decisão e aquela decisão causa prejuízo, a parte poderá agravar internamente, e é importante verificar a competência para julgamento no regimento interno do tribunal. Então, o que é importante saber? O agravo interno é o recurso cabível no âmbito dos tribunais. Tem um recurso no tribunal ou tem um processo de competência originária no tribunal, o relator profere uma decisão sozinho, que nós chamamos de decisão monocrática, uma pessoa. Então, o relator proferiu aquela decisão sozinho e aquela decisão causa dano à parte. Então, a parte poderá interpor o agravo interno. Nesse exemplo que a doutora Natália colocou, nesse exemplo que foi deferido o efeito suspensivo. Então, na questão do plano de saúde, da criança autista, o desembargador relator deferiu o efeito suspensivo. Como é uma decisão do relator no tribunal sozinho, monocraticamente, poderia ser interposto o agravo interno dessa decisão, para que a decisão fosse levada para o colegiado dizendo o seguinte: olha, esse efeito suspensivo aqui, ele é indevido porque ele está mitigando o direito à vida de uma criança.
Então, esse efeito suspensivo, ele foi deferido pelo relator indevidamente. Então, nós queremos que esse efeito suspensivo ele seja retirado do processo. Então, percebam que existiu uma decisão interlocutória em primeiro grau e nós temos agora uma decisão monocrática em segundo grau. E dessa decisão monocrática cabe, então, o agravo interno. É bem interessante, doutor Fabiano, que o advogado verifique, por exemplo, se está em âmbito de TJ-RJ, vai ter o regimento interno do tribunal. Se está em âmbito de TRF, da segunda região, vai ter o regimento interno do tribunal, até para saber a quem dirigir corretamente aquele recurso. Então, mais um material aí de pesquisa para o advogado, os regimentos internos dos tribunais. O advogado tem que estudar sempre, não tenho dúvida disso. Sempre. E o prazo é o mesmo, né, do agravo de instrumento, 15 dias. Né, conforme está aqui no parágrafo 2º. O CPC passado eram só 5 dias. O prazo era bem curto. E o CPC agora unificou, com exceção dos embargos de declaração, e o prazo é de 15 dias. Para todos os recursos, exceto para os embargos de declaração. Isso. Que fica mais fácil para o advogado, né? Ah, muito mais. Tudo 15 dias, menos embargos. Porque antigamente você tinha vários prazos, você tinha que ficar verificando as situações. E eu achei que foi muito boa essa unificação de prazos para o advogado, que aí já coloca uma regra de pensamento aí a não se perder prazo. Na realidade, se for pensar direitinho, não sei que os colegas já sobre isso, mas é muito mais do que 15 dias, ainda que úteis. Por quê? Porque se você for contar que a publicação, ela no portal eu tenho 10 dias, então, na verdade, o meu 15 vai acontecer após os 10 do portal. Então, eu tenho 15 úteis mais os 10 do portal. Então, é mais do que 15. Isso se você deixar que... Né, exatamente, né? Publicação tácita. Isso. Lá, começa... Não, aí tá rodando antes dos 10, com certeza. Mas a gente sabe que os colegas esperam aqueles 10, para daí, então, você ter os 15. Depende de que lado você tá, né? Exatamente. Não tenha dúvida. Doutor Jorge, alguma pergunta aqui? Ao CPC foi que o CPC, a comissão, quando da feitura do CPC, dizia que o CPC vinha para trazer celeridade, etc. Mas se nós pararmos para analisar, os prazos em dias úteis já representam uma morosidade, porque são em dias úteis. E com essa questão da intimação tácita, você tem realmente aí um alongamento nos prazos processuais. Então, na realidade, o CPC trouxe instrumentos para trazer celeridade, mas também na questão de prazos, esses prazos eles foram elastecidos de uma forma que o processo demora mais. Demora mais. São os 10 dias e mais os 15 dias úteis. Exatamente. Feriado nacional, municipal e o estadual vai embora. É verdade. O processo eletrônico em si, para os advogados, nossa, se você for pegar, vamos dizer, não muito longe, 10 anos atrás, advogado sofria muito mais do que sofre hoje. Não é verdade, doutora? Porque hoje o processo eletrônico, a gente tem muita facilidade. Inclusive agora com as audiências acontecendo virtualmente, facilitou muito. Eu fiz uma audiência essa semana que o meu cliente estava em Belo Horizonte, não precisou vir para cá para fazer audiência, entendeu? Então, facilitou muito, entendeu? Então, realmente, para nós, advogados, o processo eletrônico foi uma evolução, vamos dizer, de 2 décadas, pelo menos. E lá na Europa, a doutora Nívia, inclusive, falou sobre isso, já existe processo eletrônico há muito mais tempo do que aqui. Então, essa pandemia acelerou, né? Acelerou bastante o processo eletrônico no nosso país, o andamento dele, porque já estava na lei, né, do processo eletrônico, só que não estava andando conforme está andando agora. E eu acho que ano que vem, o 2021, vai ser um ano muito bom, passando essa pandemia aí, já estão dizendo aí que a vacina vai chegar até o final do ano, então, quer dizer, vai melhorar bastante aí as nossas vidas, não é verdade? A vacina tá chegando aí, acho que, não sei se foi a Rússia que noticiou,
A China também está com um estudo avançado, aí tem aquela universidade também lá na Oxford, o Brasil também no Butantan e também aqui na Fiocruz, né? Tá bem. Os Estados Unidos também, né, anunciou, mas me parece que quem anunciou que seria para esse ano foi a Rússia, se eu não me falha a memória. Né? Acho que foi. Tomara. Demanda muitos testes, né? A gente tem que estar seguro para isso, mas eu acho que, aproveitando o que o doutor Jorge falou, eu espero de verdade que fique um legado, sabe? Que a gente aprenda com essa pandemia e que a gente possa manter esses métodos de trabalho que a gente vem utilizando, porque a gente consegue otimizar muito o nosso tempo. Eu tenho refletido muito sobre isso, o tempo que a gente gasta, às vezes, se deslocando para ir ao fórum e tudo. É óbvio que, assim, em situações específicas, a gente vai precisar ouvir uma testemunha e tudo mais, isso vai precisar ser presencial. Mas em processos mais simples, algumas audiências, às vezes, de conciliação no JEC, esse tipo de coisa, eu acho que não há prejuízo que seja feito pela internet, sabe? A gente realmente precisa se atualizar e realmente eu acho que o tribunal aprendeu no trampo, assim, a gente teve que encontrar soluções nesse período para que pudesse haver uma prestação jurisdicional de qualidade. Sim. Esse é o lado bom, né? E o tribunal investiu anos no processo eletrônico, anos. Agora que estamos colhendo os frutos melhores. Porque agora que o processo eletrônico está sendo aproveitado, não na máxima potência, mas está sendo mais apresentado. Então, como o doutor aproveitado. Então, como o doutor Jorge falou, imagina um advogado que sai lá de Bom Jesus do Tabapuana, que é minha cidade natal, para fazer uma sustentação oral ali de poucos minutos e tem que voltar. Hoje em dia você faz aí a sustentação oral por videoconferência. E puxando esse gancho para o nosso tema do agravo, o agravo, via de regra, ele não admite sustentação oral. Mas, se o agravo versar sobre tutelas provisórias, é admitida a sustentação oral no agravo. Então, nesse caso que a doutora colocou, quer dizer, é um caso que tem a ver com criança, que tem a ver com direito à vida, à saúde, se tem todo o estatuto nesse sentido, é possível requerer que seja feita a sustentação oral nesse tipo de causa, no agravo de instrumento, quando versa sob tutela provisória. Então, isso também é bem interessante. Doutora Nívia, em relação às custas para o agravo. Em relação? Custas, preparo. A parte tem gratuidade, mas não tem gratuidade, mas dizendo, mas na hora do agravo, o dinheiro faltou. E agora? Então, vamos lá. A parte requereu a gratuidade e foi negada, é isso? A parte tem gratuidade no processo, mas na hora de fazer o agravo... Não, desculpa, a parte não tem gratuidade, tá? E na hora do agravo, ele precisa fazer o agravo sem ter preparo, vai pedir gratuidade. Se a parte pleiteia a gratuidade de justiça e a gratuidade de justiça ela é indeferida, é previsão expressa do agravo do instrumento e a parte não precisa recolher custas para esse agravo. No primeiro momento, ela vai agravar, vai requerer que essa previsão seja modificada e ela não precisa fazer o preparo no ato da interposição. Não precisa, até que seja analisada a questão. Sim, agora no caso inverso agora, a parte não teve gratuidade, recolheu as custas e no momento do processo ele entende que quer agravar, mas agora não tem como fazer o preparo desse agravo. Peraí, eu não entendi. Pode pedir gratuidade? Eu não entendi. A parte... Não, ele recolheu as custas ao distribuir a petição inicial, mas lá no certo momento do processo ele quer agravar de uma decisão que ele entende que é agravável, né? Mas neste momento ele não tem como recolher essas custas, porque nos autos ele não teve gratuidade. Nessa hipótese, como ficam essas custas? Nós temos duas situações aí. Uma é que o pedido de gratuidade de justiça ele pode ser requerido a todo tempo no processo. Então, se ele conseguir provar que a situação financeira mudou, até vamos imaginar essa pandemia mundial do coronavírus. Vamos supor que ele era um dono de restaurante, ele teve que fechar o restaurante e ele tinha uma condição financeira melhor e agora ele houve um decréscimo patrimonial. Ele
pode agravar, faz um tópico do preparo, dizendo que ele não tem condições e reitera a gratuidade de justiça. Seria interessante reiterar primeiro em primeiro grau e colocar no agravo. Se não der tempo para não perder o prazo, coloca o requerimento no agravo, comprovando, por exemplo, que ele era proprietário desse restaurante, que ele não tem faturamento, para requerer que a gratuidade seja deferida e seja dispensado o preparo. Essa é uma situação que pode acontecer. Mas, claro, a parte tem que estar municiada de provas. Ela tem que ter provas naquele sentido, porque senão eles vão intimar, o advogado é interessante, o advogado da parte será intimado para comprovar o preparo. Então, essa pergunta é muito oportuna, porque no CPC passado, o que acontecia? Se o juiz verificasse que não houve o preparo e não outorgasse um prazo, aquele recurso era deserto. Agora, o relator ele tem a obrigação, ele tem o dever de intimar o advogado, intimar, por exemplo, o doutor Fabiano, para que em 5 dias ele venha, em 5 dias úteis, ele venha com as custas. E aí, se é colocada essa tese e a pessoa, o relator não aceita, o doutor e a parte vão ter aí 5 dias para recolher. Então, o processo, o agravo, ele não vai ser extinto de imediato. O advogado ele vai ter esse prazo de 5 dias. Muito importante. Perfeito. Eu posso até, assim, vou até dar uma dica, porque eu já fiz agravo desse jeito, e eu costumo colocar no título, eu coloco lá toda, né, a qualificação da parte, enfim, e aí no título eu coloco, vem apresentar agravo de instrumento com pedido preliminar de gratuidade de justiça. Ótimo. E aí embaixo, antes das publicações, que eu coloco um item também para as publicações, eu já coloco número 1 do pedido preliminar de gratuidade de justiça. Eu já coloco tudo e acosto os documentos, porque aí já está ali de cara, né? O relator já vai ver em primeiro lugar. Doutora Nívia, eu tenho uma pergunta aqui da doutora Andréia Gonçalves. Ela pergunta o seguinte, doutora Nívia: esse agravo interno tem necessidade de contrarrazoar? Vamos lá. Deixa eu só pegar o 1020 aqui. Não, então, 1021. enquanto você está olhando aqui, queria agradecer a presença da doutora Carla Pandori. Ele intimará o agravado para se manifestar em 15 dias. Então, pelo princípio da ampla defesa e do contraditório, a parte vai ser intimada para apresentar contrarrazões no mesmo prazo que a parte agravante teve para poder formular o recurso. Até porque, nesse próprio caso da doutora Natália, que o relator atribuiu o efeito suspensivo, ela vai a agravo dizendo, olha, essa decisão é teratológica, a criança precisa, é uma criança autista, ela tem necessidade do tratamento, ela faz todo o arrazoado dela. Seria injusto não se intimar a outra parte para defender. Então, o plano ele vai ter ali, vai apresentar contrarrazões se ele quiser ou não, mas não há a obrigatoriedade de apresentar contrarrazões, mas há a obrigatoriedade de intimá-lo para querendo apresentar as contrarrazões. Está exatamente no 1021, parágrafo 2º, que diz assim: o agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar sobre o recurso no prazo de 15 dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado com inclusão em pauta. Está respondida a pergunta da doutora Andréia Gonçalves. Muito obrigado. Doutora Andréia, pergunta pertinente, porque são muitos prazos, são muitos incisos, são muitos parágrafos. É muita coisa e o advogado realmente ele tem que estar atento e verificar ali no caso concreto. Porque às vezes a pessoa nunca fez aquele recurso, então isso não tem problema nenhum. Você nunca fez um recurso, então vai olhar no código o que o código coloca em relação àquilo. E sempre estar de olho para ver se não tem nenhuma mudança, né? Nenhuma mudança na legislação. Porque... Mas nesse caso do agravo, você normalmente recebe, você é intimado para apresentar contrarrazões. Então,
assim, não precisa nem ter todo, né, ficar com receio, ele já vem a publicação para você mesmo. Eu tive uma situação dessa no STJ já alguns anos atrás e foi uma decisão assim monocrática, foi por uma bobagem. E aí a gente precisou agravar porque foi feito um RESP, só que era a época teve o recesso forense, não havia sido justificado aquele período, né, de suspensão, mas era notório, todo mundo sabia que, né, ficou suspenso, os prazos estavam suspensos. E aí o relator indeferiu, ele falou que não poderia receber pelo fato de ser intempestivo. Então teve que ser agravado, enfim, e apresentar contra-razões e tudo. Enfim. Olha, doutora Natália, esse é um problema e assim, que já aconteceu inclusive comigo, em que sentido? Feriado municipal. Então tem um feriado em Macaé, um feriado em Rio das Ostras, um feriado em Nova Friburgo. Aí o que o advogado às vezes ele faz para ter um prazo maior? Ele exclui o feriado municipal da contagem, que se não é dia útil, você exclui da contagem e aí vai e interpõe o recurso no último dia do prazo, contando aí em dias úteis. Alguns advogados fazem o quê? Como é que eu vou comprovar feriado municipal? Como é que eu vou comprovar um feriado municipal? Então, às vezes o advogado ele entra na página do TJRJ, por exemplo, e ali está dizendo que é feriado. E aí ele pega esse print ou pega esse documento e coloca no recurso. O STJ não aceita. O STJ não aceita informação da internet de tribunal local. Eu acho isso um absurdo completo, porque se está no site é óbvio que foi feriado municipal ali, mas o STJ não aceita. Isso é tão complicado porque o processo ele sai da discussão em si do processo e quando você vê, você está discutindo feriado, se teve, se não teve, sabe? Como você consegue mudar assim completamente o tópico. E eu já vi recurso sendo aceito no STJ por causa dessas coisas, na realidade nem seria competência do STJ estar julgando aquilo, entende? Porque vai indo, quando você vê já está lá para julgamento. Mas é uma realidade que é a jurisprudência defensiva. E aí eu separei um julgado, eu vou ler só um trecho dele que eu acho muito importante, que é o seguinte: a simples cópia de página extraída do sítio do tribunal local não é hábil para comprovação de feriado, que deve ser efetivada mediante a apresentação de documento idôneo, como, por exemplo, cópia do ato normativo em que está prevista a suspensão ou certidão lavrada pela corte de origem. Isso está no recurso especial 1555440 do Rio, da ministra, eu acho que é a Nancy Andrighi também, deixa eu confirmar, da Nancy Andrighi, da terceira turma. Então, como a doutora Natália colocou muito bem, é uma questão que não tem lógica, mas o STJ decide assim e pensa assim. Então, qual que é a minha dica e o que eu faço com os meus processos? Eu conto o feriado municipal, eu não quero ter problema. Isso aí. Eu conto o feriado municipal como prazo para eu não ter um problema quando chegar ali no STJ a questão. Agora, se o advogado não contou e ele está certo, porque a gente também não pode ficar refém, né? Ele não contou, ele vai ter que arrumar uma certidão lavrada pela corte de origem, dizendo que é feriado municipal, ou anexar cópia do ato normativo em que está prevista a suspensão. E o CPC, ele tem um artigo específico dizendo o seguinte: quando você interpõe um recurso, no ato da interposição, tem que comprovar o feriado local. Então, quando você interpõe, como a doutora colocou, ela já vai colocar ali um tópico dizendo que o recurso é tempestivo porque aquele dia foi subtraído porque era feriado municipal, conforme documento idôneo nos moldes previstos pelo STJ. Aí você já tem um leque maior do recurso ser aceito.
do que juntar uma simples página do TJ, o que, para mim, seria mais do que suficiente. Preciosismo, porque está né? na página oficial do tribunal, mas o STJ não aceita. Então, o advogado, além de tudo, ainda tem que lidar com posturas como essa para poder ter um recurso aí admitido e, se possível, provido. Então, agora, quem quiser entrar com agravo nesse período de pandemia, vai, suar, porque para a gente justificar na parte de tempestividade lá, todos esses atos normativos e decretos e tudo mais que teve de suspensão vai ser trabalhoso, realmente. Sim. Muito trabalhoso. Temos aqui uma pergunta. Doutor Fabiano, temos uma pergunta aqui da doutora Neia Silva para a doutora Nívia. Podemos dar um abraço à doutora Neia Silva? Gente muito boa. Lá de Cachoeira e Macacu, terra boa. Cachoeira, terra maravilhosa. Podemos pedir o parcelamento das custas no agravo, doutora Nívia? Essa é a pergunta. Eu vou pegar um artigo específico sobre isso. Ele é o 1000 e... Deixa eu pegar aqui. Gente, enquanto isso, quero mandar um alô para a doutora Carla Bandoli Bastos. Foi minha colega de trabalho no PROCON aqui em Macaé. Está nos assistindo, já mandou vários recados aqui embaixo. Um grande abraço, Carla. Boa noite, doutora Carla. Legal. Nós estamos já, doutor Fabiano, com 1h41. Não, e vão para 3 horas hoje, se for o caso. Setembro é muito gostoso. Eu ainda quero fazer um compromisso, então hoje tá. Não, naquele dia a doutora Nívia deixou a gente pelo pé, mas hoje vamos sugar bastante dela. E da doutora Natália também. Qual é a pergunta da doutora aí, doutor Jorge? Tá, vamos lá. Nós temos o artigo 1007. Então, o artigo 1007, ele foi uma conquista para a advocacia. Então, esse artigo ele é muito importante, porque ele veio para tentar acabar com a jurisprudência defensiva, para que o recurso ele seja admitido e tenha um mérito apreciado. Então, o 1007, ele prevê algumas situações diferentes. Uma situação é o seguinte: o agravante, ele agravou e ele não comprovou o preparo. Não comprovou. Ou porque esqueceu, ou porque realmente não fez. O que acontece? O legislador ele dá uma chance. Ele diz o seguinte: nesse caso, quando não há comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, o advogado vai ser intimado para que no prazo de 5 dias comprove, só que o advogado, quer dizer, o cliente, terá que pagar em dobro. Então, tem essa penalidade da dobra. Então, vamos analisar a situação. A dobra é para o caso que o advogado agrava e não comprova o preparo. Não comprovou. Então, o advogado, a pessoa do advogado vai ser intimada e o advogado ele vai ter o prazo de 5 dias para efetuar o preparo, só que dobrado. Essa é uma situação que está aqui no 1007. 1007, parágrafo 4º, que diz assim: o recorrente que não comprovar no ato da interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Então, nesse caso, você tem uma segunda chance, mas vai doer no bolso do cliente ou do estagiário, porque o advogado nunca vai esquecer de realizar o preparo. Não, o advogado não erra, não. Uma falha humana do estagiário ou uma questão do cliente, porque o advogado é sempre diligente na questão dos prazos. Só que, nesse caso, há uma segunda chance, mas há a dobra. Então, essa é uma situação. A penalidade. A outra situação é: a pessoa faz o preparo, o advogado faz o preparo de forma insuficiente. Ele recolhe a menor. Então, ele deveria pagar aí de custas um valor
e ele recolhe, ele comprova um valor abaixo. Então, esse é um caso distinto, porque o preparo foi feito, só que ele foi feito de forma insuficiente. Então, nesse caso, o advogado também vai ser intimado para poder complementar o preparo que estava faltando. Aqui não tem dobra, não. Ele vai ser intimado e ele vai poder complementar esse preparo. Isso está no parágrafo 2º, que preconiza dessa forma: a insuficiência do valor do preparo, inclusive porte de remessa de retorno, implicará em deserção se o recorrente intimado na pessoa de seu advogado não vier a supri-lo no prazo de 15 dias. Então, na insuficiência, você vai ter o prazo aí de 15 dias, não, de 5 dias, desculpem, prazo de 5 dias. Então, o advogado ele vai ter o prazo de 5 dias para realizar essa complementação. Então, não há previsão de parcelamento, não há previsão. E aí o advogado ele pode requerer a depender do caso concreto. Não é uma coisa usual, não é usual, mas eu acho que nesse período de pandemia pode-se pensar, a depender da situação do cliente, de comprovar. Não vi decisão nesse sentido, mas eu entendo que nesse cenário de pandemia, dependendo da situação do assistido, é uma saída. A vida mudou, as condições financeiras de algumas pessoas foram brutalmente afetadas, né? Algumas pessoas que dependiam de atividades e que tiveram uma perda de rendimento enorme, nós sabemos disso. Então, eu acho que é um pedido possível, embora eu ache um pouco não usual, mas é possível de ser feito. E uma dica muito preciosa, doutora Nívia, que você deu, por exemplo, vamos dizer, hoje, dia 6, está vencendo o prazo, último dia para fazer o agravo. Eu não tenho dinheiro hoje, mas vou ter dinheiro daqui, vamos dizer, a 15 dias. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar uma partezinha, um pedacinho, que aí eu já não vou ter aquela penalidade em dobro, eu pago um pedacinho, e lá na frente, eu vou ganhar muito mais do que 15 dias, né? Eu faço a complementação, não, mas é uma dica muito boa que ela deu até para salvar o cliente não perder o prazo. É uma dica preciosa, viu? Olha aí, o presente. O mês aí já foi. Para complementar do que pagar a dobra, né? É verdade, uma dica muito boa. Jorge, tá vendo? Valeu a pena vocês ficarem aí. Brilhante. 1h50 aí na live, viu? Porque não tem que pagar dobra. Você paga um valor ali, sabe que o dinheiro vai entrar, torce para o dinheiro entrar e depois complementa. Perfeito. E você ganhou tempo, né? Ganhou tempo. Né? O advogado ganhou tempo com tudo isso e salvou, às vezes, a vida do cliente. Né? Com certeza. Uma ótima dica, parabéns aí. Deixa eu voltar nessa pergunta ali do feriado, porque eu tive uma decisão bastante curiosa em relação a essa questão. Já que o feriado, na verdade, vai suspender o prazo, seja ele municipal ou estadual, e o federal não há dúvida, a doutora Nívia colocou da comprovação desse feriado. E a pergunta é o seguinte: eu vou fazer um agravo, e o agravo é direcionado à segunda instância. O feriado é local e não na capital. E nesse caso, doutora Nívia, eu tenho a suspensão do prazo ou não? Porque eu estou direcionando um agravo para a segunda. Lá na capital não é feriado, mas na cidade onde eu estou, sim. Eu tenho a suspensão do prazo ou não? Tem um artigo específico sobre isso. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. A pergunta parece fácil de responder, mas não é tão fácil, não. Oi? A pergunta parece fácil de responder, né? É verdade. É uma pegadinha. Isso aí é pergunta de concurso público, hein? Não, nossa, cara. Tô brincando, só para descontrair. Tem um artigo específico sobre isso. Deixa eu tentar achar que ele fala da questão desse prazo. Enquanto a doutora Nívia está vendo aí, eu quero também desejar uma boa noite aqui para todos aqui. Tem muita gente fazendo pergunta. Eu quero até pedir desculpa, eu descobri um dia desse que nem todas as perguntas aparecem aqui. Então, por favor, gente, se alguma pergunta que foi feita não foi lida,
coloca de novo, porque eu percebi que às vezes eu não sei qual o critério do programa aqui, mas algumas perguntas não aparecem para a gente. Aí depois que termina a live, eu vou lá verificar na página do Face, eu vi aquela pergunta, não li, mas não apareceu aqui. Então, por favor, se alguma pergunta a gente não falou, poste de novo para poder aparecer. A última pergunta que está aparecendo aqui é da doutora Nery em relação ao parcelamento das custas, do agravo. Se houve alguma pergunta posterior a isso, coloca de novo para a gente fazer a pergunta aqui para vocês. Doutor Fabiano, eu não estou achando aqui, mas, salvo engano, o artigo, ele coloca que é o prazo aonde o recurso vai ser recebido. Então, seria o prazo, por exemplo, do tribunal, do Estado, e não contaria o prazo daqui. Mas eu queria achar o recurso, o artigo, para dar uma resposta precisa. Se tiver outras, vai... Então, tá. Doutora Natália, alguma pergunta? Não, para mim está bem claro. Eu já falei bastante, consegui esclarecer as minhas dúvidas. então Gostei tá bastante bom. desse tema. Realmente é um Doutor tema. Jorge, alguma pergunta aí na timeline? Alguma pergunta do colega? Alguma pergunta de Rio das Ostras chegando na última hora aí, ou de Casimiro? Não, se chegar alguma pergunta posteriormente, eu fico no compromisso de encaminhar aí para os colegas, tá? E a doutora Nívia já se colocou à disposição para responder, e a gente responde posteriormente. Por enquanto, não. Eu também, no momento, não tenho mais nenhuma pergunta, não, me dou por satisfeito. E você, doutor Fabiano, alguma pergunta? Não, eu já fiz um monte de perguntas, estou fechando minhas perguntas com essa aqui em relação ao feriado, que é uma questão, né, que as pessoas me perguntam bastante isso, né? Aliás, eu tive até um caso desse no nosso escritório específico em relação a essa questão do feriado ser local, mas o recurso que eu estou fazendo é para a capital. Então, o feriado tem que ser lá, não aqui, para poder ter essa questão. Por isso que eu também pontuei aqui esse tema aqui com o Aníbal já esclareceu no caso aí. Estou vendo uma decisão aqui do TJ de Minas, que foi até um agravo interno, num agravo de instrumento, e ele diz que a ausência de feriado na comarca de origem. A prática dos atos processuais deve seguir o calendário da comarca em que tramitam os autos, não se admitindo a suspensão do prazo recursal quando o feriado se deu em município diverso daquele da comarca originária. Então, ele está colocando aqui o prazo referente àquela comarca. Ótimo. Até muito bom. Nesse sentido, aí eu estou até revendo o que eu disse anteriormente, nesse sentido é importante, porque se o feriado é municipal e ele não conta, então ele tem que contar o feriado na comarca que tramita o processo, não é isso? Porque é mais justo, né? Não vai contar É o mais correto. Para poder ter mais tempo para fazer o recurso. Então, o que conta é o prazo da comarca. É porque tem um artigo específico falando de algumas peculiaridades de processo eletrônico, mas aí me parece que é questão que abarca um pouco de fuso horário. Mas então, revendo a questão, é da comarca de origem. Independentemente do feriado, entendi. Que eu acho importante, que nós falamos muito do rol taxativo do 1015, que nós temos a taxatividade mitigada, fundada na urgência. Ou seja, não agrave de tudo, pelo amor de Deus. Oi? Não agrave de tudo, pelo amor de Deus. Lembrando que essa regra, esse rol do 1015, com esse entendimento do STJ, ele se aplica para os processos de conhecimento. Então, vamos lá. Se eu estou no processo de execução, numa fase de cumprimento de sentença, num processo de inventário ou na fase de liquidação de sentença, todas as decisões interlocutórias são agraváveis. Então, vamos lá. Nesses 4 ambientes, liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução e inventário, não tem rol taxativo, não. Qualquer decisão interlocutória é agravável. Esse rol taxativo, ele só se aplica ao processo de conhecimento. Ótimo. Maravilha. Vamos às considerações finais, então, doutora Nívia.
Mas já... Vamos às considerações finais? Ou vocês querem continuar? Não, eu sei que o horário está corrido. Se a gente vai conversando, tranquilo que a hora vai passando. Alguma pergunta, doutora Natália? Não tenho mais nenhuma pergunta, não. Ficou bem Satisfeita. claro, muito boa, muito enriquecedor essa conversa, esclarecimentos. Vou utilizar todos esses esclarecimentos aí na minha vida profissional, sem dúvidas. Eu fico feliz, E, doutora Natália, o artigo que eu fiquei devendo da Lei de Improbidade Sim. é o artigo 17, é o parágrafo 10, que diz assim, ó, da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo do instrumento. Entendi. Então, está lá na lei 8.429 de 92 e está precisamente nesse artigo 17, parágrafo 10, dizendo que ali, nesse caso específico, cabe o agravo do instrumento. Dizer que eu adorei, porque me senti em casa. Eu acho que é muito legal essa questão da empatia. Doutor Jorge Marcílio já conheço com amor de pessoa, muito querida. Doutor Fabiano também, uma pessoa maravilhosa, competente, descontraída, isso é muito legal. Doutora Natália eu não conhecia, eu confesso que quando vi, falei, ela deve me fazer umas perguntas assim, aquelas perguntas de concurso público, tipo o doutor Fabiano, assim, eu pensei que ela vai me fazer umas perguntas assim, mas assim, uma simpatia, adorei, foi bem essa questão da prática da advocacia, as colocações muito pertinentes, aprendi também com vocês, o doutor Jorge Marcílio já colocou aí, como sempre no final, recolhe um pouquinho, para não ter que pagar em dobro, porque você já sabe que vai cair. Essa não é fácil não, doutor Jorge. Então, dizer que eu estou muito feliz, foi muito leve, e eu sempre brinco que uma das magias da internet é conectar pessoas, né? Não conhecer a doutora Natália, doutor Fabiano não conheço pessoalmente, mas quando acabar a pandemia pretendo fazer uma visita aí em Macaé e dizer que foi muito enriquecedor para mim. Para todos nós. Doutor Jorge, as considerações finais? Que bom. Eu acho que nesse mês do advogado, nós que ganhamos o presente, doutora Nívia. O presente foi nosso, o nosso dia é dia 11 de agosto, e esse ano realmente vai ser um ano diferente, porque a gente estava acostumado, né, no meio do advogado, participar de palestras, de congressos, de vários eventos, de jantares, né, de churrascos, de café da manhã, e esse ano não vai ter nada disso. Mas eu tenho certeza que Deus sabe de todas as coisas, está acontecendo, é permissão dele, inclusive isso está na Bíblia, tudo isso que está acontecendo nessa pandemia, e eu creio que vai para a humanidade, vai servir de lição, e vai ser muito bom, inclusive para os advogados, conforme eu falei, a partir do ano que vem, essa pandemia passando, vindo a vacina, isso aqui, uma evolução grande, inclusive, eu tenho feito até, não só na audiências virtuais, mas até atendimentos médicos também evoluiu a medicina. Eu fui essa semana, tive consulta através do meu celular, sentado através da telemedicina. Os médicos também estão fazendo consultas online, quer dizer, também a internet está aí evoluindo em todas as áreas, não na área do direito só, mas em todas as áreas. Então, eu fico muito feliz, né, dessa live de hoje. Eu acredito que quem assistiu também foi enriquecedora, ficou muito satisfeito, tenho certeza disso. E quem não assistiu vai ter o prazer de assistir, porque ela vai ficar, né, doutor Fabiano, no Facebook, gravada, né? da OAB Macaé, e vai poder assistir depois. Muito obrigado também ao doutor Fabiano, à doutora Natália, que pela primeira vez participou com a gente, viu? Também não conheço pessoalmente, mas foi um prazer. Tá? E depois dessa pandemia aí, com certeza, nós vamos ter a oportunidade de participar de palestras, de congressos, pessoalmente.
E, doutor Fabiano, as últimas considerações também aí do nosso presidente, que é um grande presidente atuante aí, né? Muito feliz aí, tá? Um abraço aí a todos. Doutora Natália, suas considerações finais. Bom, agradecer mais uma vez o convite, de estar participando aqui. Também não conheço o Dr. Jorge pessoalmente. Doutora Nívia, também te achei muito simpática, muito inteligente, excelente oratória, ficou muito claro, muito didático o tema. Muito obrigada a todos que também estão nos assistindo, mandando perguntas. Quero parabenizar todos os advogados pelo nosso mês. Como disse o Dr. Jorge, realmente a advocacia não é profissão de covardes, né? Como ele lembrou. E é isso, a gente está advogando na crise, né? Tem sido um desafio, mas é através do conhecimento que a gente vai vencendo. E como como o doutor Fabiano sempre fala, né? Que inclusive teve essa frase muito presente na época da campanha dele, enfim, sempre me chamou muita atenção, é que juntos nós somos mais fortes. E eu acho que esse é o caminho mesmo, juntos nós somos mais fortes. Nós, advogados, precisamos realmente nos unir, né? Caminhar juntos, sempre em defesa da advocacia, da promoção, né, dos cursos de conhecimento. A gente tem que estar sempre se qualificando. Muito obrigada. Sim. Obrigado, doutora Natália. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a doutora Nívia, que realmente dispensa comentário. A gente se conhece realmente virtualmente já de tempo, mas presencialmente logo irá acontecer. Até porque eu já mandei uma mensagem aqui para o doutor Alexandre Valença, dizendo que se eu não conhecer a doutora Nívia pessoalmente, eu vou avocar a inscrição dela de Friburgo para Macaé. Então já está resolvida essa questão aqui. Parabenizar mais uma vez o doutor Jorge, a Comissão de Direitos Humanos, fazendo um trabalho excelente. Doutor Jorge, que, em função da sua capacidade, foi nomeado também para exercer um outro cargo na OAB aqui vizinha de Rio das Ostras. Então é um motivo de orgulho aqui para a 15ª ter um colega bastante ativo aqui em nossa subseção e também fazendo um trabalho aqui na subseção de Rio das Ostras. Agradecer também a doutora Natália, que realmente eu convidei ela de última hora, mas eu tenho certeza que ela não sairá dessa live da mesma maneira que aqui chegou, porque o conhecimento foi demonstrado aqui por todos, não tenha dúvida disso. E também dizer que nós estamos no mês de advogado, óbvio, que é 11 de agosto, também é o dia do estudante, né? Se não me falha a memória, tem uma outra categoria que também é no dia 11, que me fugiu aqui, mas advogado estudante eu sei que é dia 11. Enfim, dizer que em meio à pandemia, em meio à Covid-19, vamos apresentar uma programação aqui para a 15ª subseção até sexta-feira, dentro do que pode ser feito, obviamente, de comemorações em função da Covid. Já me mandaram a pergunta hoje aqui, e a festa vai ter? Não, infelizmente não vamos ter festa, porque estamos na Covid, mas vamos fazer o que pode e o que não pode dentro da Covid. Já confirmamos aqui a presença virtualmente de vários palestrantes, doutor Luciano Bandeira, Felipe Santa Cruz, através aqui da Comissão de Segurança Pública. Vão ter pelo menos mais umas 20 palestras só esse mês, doutor Alexandre de Fresta, vem um desembargador aí, vem ministro aí, vem muita gente boa aí, vem doutora Nívia, que está sabendo agora, que também vem também com mais palestras, enfim, tem muita coisa. Mas, realmente, alguns eventos presenciais não podemos ter, como aquele jantar dançante, aquele café, né, doutor? Aí não tem como, porque tem aglomeração. Mas, enfim, dentro do que é possível, vamos fazer uma programação, sim, em função da Semana de Vontade. Porque eu tenho certeza, gente, que a Covid, como a gente já falou, mudou o mundo, mudou nossas vidas, não tenha dúvida disso. Isso vai ser escrito na nossa história em relação ao que a humanidade está passando. E, mais uma vez, eu quero também deixar claro aqui o nosso luto em relação aí, como bem o doutor Jorge pontuou, das pessoas que faleceram. Nunca podemos esquecer que a maior perda da Covid-19 são as vidas, e essas não têm preço. Então, receba aí os nossos entes queridos em relação às vidas que foram tiradas. E também não posso deixar de citar aqui a perda recente que tivemos ontem, aqui no 15ª subseção, do Dr. Rubens Curvelo, um advogado atuante aqui em nossa comarca, muito querido, e que faleceu na data de ontem, e que é uma perda grande aqui também para a gente. Então, mais uma vez, obrigado a todos, parabéns a todos, obrigado a vocês também que estão aqui até quase 9 horas, estou vendo aqui conectado aqui nesse momento ainda, 53 pessoas,
ouvindo a gente aqui, realmente é um motivo de orgulho, tá? De estar aqui com vocês. Então, parabéns a todos, obrigado e até a próxima live. Gente, boa noite. Doutor Fabiano, Sim, pois não? Quebrar o protocolo, porque eu achei o artigo. Achou o artigo? Esse aí. Achei. A pergunta do senhor foi a resposta. E lembra que eu falei do horário de verão? Sim. Porque quando tinha o horário de verão no Brasil, às vezes naquela comarca era um horário e na outra comarca tinha um horário. Então, o artigo específico é o 212, parágrafo 3º, que diz assim: quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, este deverá ser protocolado no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme disposto na Lei de Organização Judiciária. Então, em relação ao dia, quanto o dia da comarca. Agora, quando o processo ele é um processo que ele é em papel, o horário é o horário de onde vai dar entrada. Na questão do horário, porque no Brasil nós tínhamos essa questão do horário de verão. Não sei se vai voltar ou não por conta do presidente. E nós temos uma regra específica para o processo eletrônico, no 213, parágrafo único, que preconiza o horário vigente no juízo perante o qual o ato deva ser praticado, que será considerado para fins de atendimento de prazo. Então, tem a questão do dia e tem a questão do horário. Então, o horário que vai ser observado é o horário onde o recurso vai ser recebido. Por isso que eu havia falado da questão do horário de verão. Isso tinha todo sentido quando nós tínhamos o horário de verão. Ano passado não tivemos, esse ano eu não, sinceramente, eu não sei. Mas então, só para finalizar, para dizer o artigo certinho, tá bom? Está respondido. Está respondido. Muito obrigado. Então, tá parabéns. Boa noite. Parabéns a todos. Boa noite a todos. Parabéns. Boa noite. Tchau, tchau.